Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua caminhada cristã com Cristo, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e eu acho muito bacana, mas infelizmente eu não tenho esse dom, mas eu acho muito legal quem tem, quem gosta e quem sabe, que é a questão da educação bilíngue. Educação bilíngue, inglês, espanhol, né, em alguns casos também, mas propriamente dito hoje o inglês. Como que essa educação bilíngue ela está inserida dentro das escolas e como Deus ele pode usar isso para fazer chamados às outras pessoas, usar isso para missão também. E para falar sobre isso, nós temos aqui um cara que ele é professor de educação bilíngue, ele já também trabalhou com missão, ele é um cara muito bacana, um amigo pessoal meu. Então, seja bem-vindo ao BeiraCast, DJ. E grande alegria. Eu lembro que a gente conversava, era um sonho, né? De ter um podcast, e eu fico feliz de que está sendo colocado em prática e a missão está não só indo no plano físico, mas No está digital alcançando também. as pessoas também no digital. Legal. Quero então que eu fiz um panorama geral aí de quem você é, mas eu quero que você se apresente. Quem é o DJ? O que que o DJ faz? O que ele gosta de fazer? Muito bem. Eu gosto de muitas coisas, né? Futebol, diversas áreas. Mas hoje eu trabalho como professor de inglês no Colégio Adventista, no programa bilíngue. Também me considero um missionário, porque quando Deus ele faz um chamado para um podcast, para uma semana de oração, pregar na igreja, eu sempre oro a Deus e, quando é possível, eu aceito o convite. Uhum. Então, acredito que, através da educação bilíngue hoje, Deus ele tem me usado na missão, com as minhas falhas, minhas imperfeições, mas Deus ele tem me usado hoje nessa área, ensinando inglês para crianças. E é um projeto da igreja que o bilíngue ele crie missionários. Então, Legal. acredito estar participando de uma escola de Colaborando missionários. com isso, né? Eu Exatamente. quero que então você conte pra gente como que começou esse seu interesse por línguas, como que começou tudo isso, esse estudo por inglês e tudo mais. Muito bem. Quando eu estava no fundamental, lá no terceiro ano do fundamental, com 8 aninhos, 9, pensa como eu odiava inglês, cara. Sério? Odiava, assim. Eu estudava na escola do centro. E não tinha ainda o programa bilíngue, e era aquele inglês regular. Uhum. E o primeiro contato, acho que foi a partir do segundo ano do fundamental ali, com 8, 7 anos, foi apresentado a matéria. E eu não entendia nada. Foi passando o tempo e não entendia. A ponto de que quando eu fui pro Fundamental 2, no sexto ano, eu comecei a ter problemas com isso. Caraca. Porque era difícil. Difícil, uma língua que você nunca teve contato e no começo era uma aula por semana. Depois a gente foi para 2, né? Só que aí, quando pula do Fundamental 1 pro Fundamental 2, fica muito mais difícil. Uhum. Gramática. Então eu não tava entendendo aquilo. Só que eu lembro que eu tive uma professora que ela era muito legal. Ela contava histórias da vida dela. É a professora Viviane. Até espero que chegue até ela esse vídeo. E quando ela começou a dar aula, assim, eu lembro que eu comecei a gostar muito do idioma. E ela passava umas listas de tradução, assim, a gente começou a traduzir, eu comecei a me apaixonar por aquilo. E o meu pai viu que eu gostei daquilo e me colocou em um curso de inglês, Ah, legal. né? Eu lembro que eu comecei a estudar no Sesc, eu morava na frente do Sesc. E a professora também era muito legal. Depois eu tive aula com a professora Daniela Migliori, que até hoje dá aula lá no Saguaçu. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Fui aluno e hoje colega de trabalho, né? Uhum. Então é uma alegria enorme. E com o tempo eu fui fazendo cursos de inglês, resumindo a história, né? Eu fiz no Sesc, fiz no Estados Unidos de Joinville, que era o Centro Cultural. Depois, quando eu fui morar em São Paulo, fiz um curso lá. Só que, assim, a grande prova, a primeira grande prova, eu não sei se você vai chegar nisso, depois eu posso dar um pouco mais de Aham, detalhes, claro. foi quando eu fui para o Egito como missionário, porque por um tempo da minha vida eu estudei teologia e eu lembro, olha só a importância de pastores, muitas vezes, ou aqueles que estão no campo missionário, divulgarem isso. Uhum. Eu lembro que eu assisti alguns vídeos do pastor Lelis, algumas postagens do pastor Lelis, ele estando na África. E eu lembro que o meu
o meu tio, que é pastor hoje, também foi para a África e postou várias assim, mensagens dele lá, explicando como que era o dia a dia. E aquilo me deu uma vontade de ser um missionário. Tendo essa vontade de ser missionário, eu sabia que para que eu pudesse me desenvolver, eu precisava ter essa inglês. quebra, quebrar essa barreira que era a língua, que eu já tinha bastante, mas precisava colocar em prática. Então, como o senso missionário despertou no meu coração, eu tive a vontade de viajar para o Egito. E Deus, em um outro momento, posso dar mais detalhes disso, mas Deus, ele encaminhou tudo. E eu pude ir para o Egito. Então, chegou o momento de testar, de provar. E aos trancos e barrancos eu fui me comunicando, porque era um inglês árabe. O povo lá tinha sotaque, né? Tinha sotaque, né? E ali foi o grande primeiro momento, assim. E eu lembro que em um mês lá, tudo que eu tinha guardado aqui na minha cabeça foi colocado para fora. Legal. Né? E aí depois eu também fiz uma missão na Alemanha e lá o meu chefe, ele sabia alemão, mas você falava com ele em alemão, do meu jeito, que eu tava aprendendo também alemão. Eu falava com ele em alemão e ele respondia em inglês, porque ele queria falar inglês, é uma língua mais dinâmica que o alemão. Então aquilo acabou me proporcionando o aprendizado. Legal. Depois, para ter um certificado, né? Porque tudo aquilo eu vim aprendendo, mas faltava um certificado. Eu fiz ainda mais um curso para ter o certificado ali final, né? Numa outra escola de inglês aqui de Joinville. E Deus, então, me chamou para ser professor. E eu posso falar um pouquinho mais como foi esse processo, né? Então, e como que foi, então, esse chamado para ser professor? Quero que você conta pra gente como que foi esse chamado. Porque, às vezes, a galera acha que ser professor é apenas uma profissão. Mas, na verdade, a gente entende que ser professor, principalmente para nós que somos cristãos, a gente sabe que é muito mais do que apenas um trabalho. É um chamado. Ensinar é um chamado. E como que foi para você esse chamado? Olha, Joe, interessante você fazer essa pergunta, porque eu nunca quis ser professor, cara. Sério? Nunca quis. Porque sempre tem aquela ideia, as pessoas têm aquela ideia de que professor não ganha muito bem, né? É uma piada muito corriqueira no nosso dia a dia, né? Exatamente. E quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer qualquer outra coisa, mas não queria ser professor. Tanto até assim, acho que eu nunca falei isso, mas depois que eu saí da escola, às vezes tinha alguns colegas que tinha recém me formado no terceirão, mas tinha amigos que estavam agora no terceirão, que eram do segundo ano, no ano anterior. Então eu passava ali na frente da minha escola e eu não queria passar na frente. Entendeu? Eu não queria, porque, não sei, tipo assim, pra mim, acabou o ensino médio, acabou a escola, eu não quero mais passar na frente da escola. Entendeu? Só que, com o tempo, quando a gente tá no ensino médio, às vezes a gente coloca umas coisas na cabeça, a gente acha que a gente gosta de algumas coisas, mas o nosso chamado é diferente daquilo que a gente pensa que é. Né? É um momento de descobrimento muito grande, né? Exatamente. Depois que a gente sai, né, do colegial. Enfim. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de ensinar, de falar. E a experiência que me mostrou isso foi quando, lá em São Paulo, eu fui estudar um tempo teologia e a minha bolsa era cuidar de crianças carentes. Para quem não sabe, no NASP tem o NASP, que fica em Engenheiro Coelho, e na mesma cidade, que é uma cidade bem carente, tem um núcleo da ADRA com crianças carentes. Entendi. E para pagar os meus estudos, eu trabalhei lá nesse núcleo. Então foram 3 anos. Eu acho que assim, que Deus parece que ele me levou mais para lá para eu ter esse contato. Porque eu fiquei 3 anos nesse núcleo e não era aula de geografia, matemática, era aula de Bíblia, era aulas de esportes. Eu também fui um recreador lá. Então assim, ali eu senti que, nossa, eu tinha essa paixão de ensinar para esse público. Adolescente, jovem, crianças, sabe? Naquele momento, aquilo ficou muito pulsante para mim, né? E quando eu fui pro Egito, impressionante como Deus faz as coisas, porque cada experiência que eu tinha, parecia que o que chegava para mim era ensinar adolescentes, crianças e jovens. Porque quando eu fui pro Egito,
de cara me colocaram para ser o recreador, enquanto os pais... Porque o que a gente fez lá no Egito? A gente fez feira de saúde, foram médicos, foram dentistas. Uhum. E enquanto os pais estavam recebendo esse atendimento, Tinha que cuidar das crianças. eu fazia atividades recreativas Legal. e atividades esportivas e ensinava da Bíblia para eles, porque lá resumindo, né, lá como tem o islamismo, você não pode diretamente pregar. Então eu pregava por meio das brincadeiras. Né? Perfeito. Exatamente. Então isso despertou a paixão e chegando agora na escola, de uma forma bem resumida, um dia eu recebi uma ligação da diretora. Eu estava tentando procurar trabalho de várias formas. Já tinha morado fora do país, mas eu tentei de tudo e nada dava certo, sabe, Joe? Até o momento que eu recebi uma ligação. Olha, você gostaria de vir trabalhar aqui como monitor na escola adventista? E eu falei, poxa, eu vou. E a diretora lá no primeiro dia falou assim, ó, você tem muita chance de crescer aqui, se você fizer um curso na área de educação. Comecei o curso na área de educação e em 6 meses fui chamado. Mas um detalhe, só para eu entregar a palavra para ti. Uma coisa que me chamou muita atenção, Joe. Eu estava muito indeciso o que eu queria fazer da minha vida ainda. Mesmo tendo entrado na educação como monitor. E eu fiz o vestibular de medicina. E passei no vestibular de medicina. E assim, eu tinha um dinheiro guardado. E ia pagar o primeiro semestre, conseguiria pagar o primeiro semestre. É uma universidade lá de São Paulo. Eu falei para Deus assim, Senhor, se o Senhor não quiser que eu vá, que o Senhor me fale de alguma forma. No outro dia, a Thelma, que mora no meu coração, minha diretora, ela me ligou dizendo assim, Jonathan, eu tenho uma vaga aqui de professor para você. Acho que se encaixa muito com o seu perfil. Uhum. E aquilo foi a resposta de que eu não deveria estudar medicina, que eu deveria ajudar na missão, não, naquele momento, pelo menos, não tratando a saúde das pessoas, mas falando a alma daquelas crianças. Desde pequeno, colocando Jesus no coração delas. Caraca, que massa. Então, Deus fez com que tudo corroborasse para que você chegasse no momento, então, em que você começou a sua carreira na educação, ensinando para as crianças. Meu, que fantástico, cara. Fantástico. E dentro dessa sua jornada, tem alguma experiência que você pode contar pra gente que foi marcante dentro da sua jornada dentro da educação? Tem muitas. Vou contar uma que foi recente. Eu não sei. Existe um projeto dentro do Bilíngue, do programa Bilíngue, que é o ensino de inglês nas escolas, que é o Spelling Bee, que é um programa de soletração. E os alunos do 3º ano, eles estudam para soletrar, então eles precisam soletrar palavras em inglês. Por exemplo, book. Aí a criança fala a palavra book, B-O-O-K, book. Uhum. Então, só que assim, cada ano vai aumentando o nível de dificuldade. E nas competições preliminares, até chegar à final, que é com todos os pais, as crianças, elas ficam muito nervosas, assim, para ver se elas vão conseguir soletrar ou não. Em uma dessas preliminares, uma dessas fases, né, na semifinal, quartas de final, nas eliminatórias, uma criança, ela tava muito nervosa, chorando. E é uma turminha que mora no meu coração, que é o 3º ano da tarde, lá no Costa e Silva, na Escola Adventista do Costa e Silva. Eu falei assim, olha, se você quiser, você pode ir ali fora se acalmar antes de soletrar. E deixei. Só que elas são tudo amigas, as meninas ali. E as meninas foram todas pra fora. E eu falei... Quem que vai soletrar agora? Quem que vai soletrar? E assim, o que pode estar acontecendo lá fora? Criança sem a supervisão do professor. Quando eu fui espiar, depois de se você até quiser mostrar essa foto, eu me impactei, porque eu fui obrigado a tirar uma foto do que eu vi. Eu vi aquela menina chorando, mais calma, orando. E todas as outras meninas ao redor dela orando também. E uma, até assim, como se estivesse abençoando a colega com a mão assim, caraca, sobre ela estendida, legal. Sabe? Então eu entendi assim, não é só o inglês, não é só a pedagogia, mas na educação, a gente, na verdade, tinha atingido o objetivo. O objetivo era o quê? Que elas tivessem um contato com Jesus. E elas entenderam tudo.
Então aquilo, eu senti o dever cumprido naquele momento, sabe? Essa é uma experiência, tem outras, né? Mas essa é uma Quer experiência. contar mais uma? Pode contar, fica à vontade. Vamos lá, então. Uma coisa que me chamou muito a atenção também nessa área, assim. Existem muitas crianças, né, e adolescentes que entram no bilíngue e elas, ali pequenininhas, às vezes elas não sabem muito bem falar, né? Mas eu me impacto hoje ao ver que algumas crianças, talvez até estejam assistindo, que elas já estão conseguindo contar algumas histórias em inglês, sabe? Dependendo ali do ano, da turma, elas já estão conseguindo contar. E eu, no meu coração, eu penso assim, poxa, em algum momento, Deus use essas crianças para serem missionárias. Porque o que a educação adventista quer ao ensinar o inglês para as crianças é que elas não fiquem só utilizando o inglês no mercado de trabalho, mas que elas usem o inglês para quebrar as barreiras e falar de Deus para as pessoas. Então, ao ver que algum aluno às vezes está falando uma frase em inglês, sabe? Uma frase... Às vezes eu pergunto, como você está hoje, né? E aí eles falam assim, I'm happy because Jesus loves me. Então, assim, Nossa, às vezes que bacana. de uma forma espontânea, sabe? Eu tô feliz hoje porque Jesus me ama. Então, isso me faz entender que o objetivo está sendo cumprido. E o principal objetivo é que eles falem de Deus. E a última coisa, assim, eu tenho uma aluna que ela, ao ouvir as histórias de Deus, em inglês, em português, às vezes a professora na sala de aula, a professora regente, também nós temos as aulas de religião, né? E ela, acredito que não tem nenhuma religião, mas hoje eu fiquei sabendo que ela e a família dela estão fazendo estudo bíblico, sabe? E às vezes eu vejo que a educação adventista hoje talvez seja um dos canais mais abertos para que a gente possa falar com as pessoas. Porque eu até conversei isso, eu estava lá no Beto Carreiro, e conversei com o povo ali da escola. E tava cheio de gente da escola, no Beto Carreiro. E eu falei assim pra alguém, eu não lembro quem foi, se foi o diretor, se foi um outro professor, e eu falei assim, se não fosse um evento da escola adventista aqui, e eu fosse falar assim, pessoal, vamos parar um momento aqui para fazer uma meditação? Poderia até me ver encrencado, porque eu estaria sei lá, ia estar tentando falar de religião sim. num ambiente que as pessoas não querem, às vezes, ouvir. Sim. Mas eu falei pra pessoa, se eu fizesse a mesma coisa neste momento aqui, eu tenho certeza que vários alunos, pessoas que não têm a mesma fé que a gente, às vezes nem têm religião, eles vão parar pra ouvir. Então, hoje eu vejo que é um campo missionário muito grande. A gente tem uma abertura muito grande. E eu falo pra você agora que tá ouvindo aí. Eu não sei se em algum momento você já pensou em ser professor, mas na educação você pode ser um grande missionário. Você não precisa ir para o Egito, não precisa ir para a Rússia, não precisa ir para a Alemanha, não precisa ir para a Suíça, não precisa ir para a África, e pode ser que Deus esteja te chamando para isso. Mas na educação você tem um campo missionário gigante com pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque a galera às vezes tem essa percepção mesmo de que precisa ir pra África, precisa ir pra Amazônia, né? O que acontece muito aqui no Brasil, de fazer missão. Mas, na verdade, a missão ela tem que ser no nosso dia a dia. Ela tem que ser no nosso dia a dia. Nós precisamos estar com o coração aberto, assim como você teve, pra escutar o chamado de Deus na nossa vida e entender o chamado dele pra cada um de nós, né? Exatamente. É isso. Eu acho que o trabalho é como Deus fala lá em João, né? Eu sou pastor, né? Vós as ovelhas, e as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Talvez tenham outras pessoas chamando, mas elas sabem para onde elas vão porque elas reconhecem a voz do pastor. Então, o trabalho hoje, para quem quer cumprir o chamado de Deus na sua vida, é aprender, com o estudo da palavra e com oração, a reconhecer o sotaque do pastor. Para não ser chamado, sabe? Para ser chamado para o que o pastor realmente quer, que o pastor é Jesus, né? Perfeito. Queria que você compartilhasse com a gente alguns desafios
profissionais e espirituais que você teve nesse caminho, porque eu acredito que deve ter tido muitos desafios. Compartilhe com a gente alguns para motivar a galera que tá aí, talvez querendo começar, querendo ingressar em alguma área e tem medo dos desafios e acha que não vai conseguir. Muito bem. A tecnologia, ela pode te ajudar e te atrapalhar. Hoje, ela está nos ajudando a levar esse conteúdo, outros conteúdos, né? Para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Só que a tecnologia, eu vejo que os jovens, adolescentes, crianças, eles estão consumindo de uma forma exagerada. Uhum. O que faz com que o nível de atenção das crianças e dos adolescentes seja Cada vez mais reduzido, né? reduzido. Exatamente. Cada vez mais. E aí parece que o professor ele tem que pular, girar, sabe? Ele muitas vezes, às vezes, parece que tem que trazer fogos de artifício para a sala de aula para tentar capturar a atenção dos alunos, né? Não é o ideal, mas o professor tem que buscar ferramentas para chamar a atenção dos alunos, tornar a aula mais lúdica, tornar a aula mais dinâmica, né? Então, eu acho que esse é um desafio, a atenção. Hoje a gente tem muitos captadores de atenção e o professor precisa aprender a ter ferramentas para driblar isso. É claro, na sala de aula, os alunos não podem usar o celular, mas um shorts, né? Ele, às vezes, pode ser muito mais interessante do que uma aula de matemática ou uma aula de gramática de inglês. Perfeito. Então, como tornar isso lúdico, né? Então, é um desafio. O desafio é tornar a aula mais dinâmica. Agradeço a Deus que nos dá sabedoria, nos dá criatividade, né? E é um ambiente, para quem é criativo, é um ambiente para a pessoa poder gastar a sua energia. E eu acredito que esse é o maior desafio hoje. Lidar essa gestão de sala em detrimento às tecnologias. Como que você vê o seu futuro na educação? Hoje. Porque hoje eu sei que você está como professor de educação bilíngue na escola do Costa e Silva, né? Silva. Você dá aula ali para o ensino fundamental 2, é isso, né? Fundamental 1, uma parte. E 2. E 2. Eu dou aulas do 3º ano do fundamental até o 9º. Nossa escola vai até o 9º. Então, assim, às 7h20, né? Às 7h10, que é a primeira aula, que é com o 8º, é de um jeito. É um jeito mais para captar os adolescentes. Aí, às 11 da manhã, que é com o 4º ano, já é cantando musiquinhas, né? Então, assim, isso é bom porque acaba aperfeiçoando o estilo do professor e entregando mais ferramentas. Mas o meu futuro, sim, eu estou muito feliz hoje, né, com o que eu faço. Eu vejo o meu futuro em algum momento fazendo um mestrado, um doutorado, para que eu possa aperfeiçoar isso, entender mais isso, porque tudo isso que a gente coloca em sala de aula tem um pensador que em algum momento raciocinou sobre isso. Tem uma teoria, né? Então, conectar bem a prática com a teoria e, no futuro, ajudar outros professores a melhorarem as suas aulas, melhorarem entenderem como que é esse processo da educação, né? Então, assim, eu penso em fazer um mestrado, de repente ser um professor universitário, mas sempre não só estando no campo da teoria. Sempre conectando a teoria com a prática, né? Conectando a teoria com a prática, porque o que às vezes acontece é que a pessoa lê um livro, mas como às vezes não está na sala de aula, né? Isso eu falo assim de livros, de grandes pensadores, né? Pode ser que em algum momento existe uma dificuldade de transmitir para o professor a teoria. A adaptação da realidade A adaptação da realidade. Então, eu gostaria de ajudar dessa forma. Legal, sabe? Legal. A gente está finalizando, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse um recado para a galera. Você pode falar diretamente para eles aqui nessa câmera. O pessoal que está em dúvida, porque hoje o nosso público, na maioria, são jovens. E às vezes o jovem chega numa idade, assim como você teve na idade em que você estava ali de monitor,
A galera não sabe para que lado vai correr, não sabe aonde que vai fazer, o que vai fazer, o que vai, né, acontecer da sua vida daqui para frente. Então, uma dica para eles, prática, de como você conseguiu escutar melhor a voz de Deus nesse momento, que você conseguiu entender que Deus estava te chamando. Como eles podem fazer isso? Eu lembro que naquele momento, claro que é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, né? Mas eu lembro que naquele momento eu estava estudando muito a Bíblia, assim, orando bastante e com muita dúvida do que fazer. Eu lembro que uma lição da escola sabatina, se alguém até puder achar que eu não achei mais essa lição, foi em 2020. Eu lembro que eu estava estudando essa lição e na lição dizia assim, eu acho que estava falando sobre educação a lição, ou missão, alguma coisa assim. E aí a lição meio que diz o seguinte, você tem a vontade de impactar na vida das pessoas, você quer ser um missionário, você quer falar de Deus, um professor consegue fazer isso muito bem. Uhum. E na hora eu falei, nossa, sabe? E eu acredito que eu tinha acabado de começar como professor. E às vezes, mesmo na área, assim, logo no começo, em 2020, você sente dúvida. Surge algumas Surge dúvidas, né? dúvidas e Deus utiliza a palavra para te confirmar. Então, até se alguém encontrar, por favor, mande pra gente aí qual foi o dia dessa lição. Mas, sendo bem direto, assim, você precisa buscar a Deus através da palavra, da Bíblia, da oração e pedir a Deus, Senhor, abre as portas. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, mas você vai marchar também. No momento em que você sabe, tem aquilo no teu coração, você orou, você estudou a Bíblia, vai em frente. Que ao trilhar o teu caminho, Deus vai, ele vai abrindo e fechando as portas. Então eu acredito muito na coragem de você caminhar, continuar caminhando, mas você só vai ter essa coragem de caminhar e marchar se você estiver com a certeza de que Deus ele tá te guiando. Não que necessariamente ele te deu uma resposta assim, ó, tá aqui, ele apareceu na tua frente e deu essa resposta. Mas você tá buscando, então você vai ter essa coragem de marchar, sabe? Perfeito. Então eu acho que esse é o ponto. Coragem para seguir investigando o que você quer, estudo da Bíblia, estudo da oração, e quando tiver um chamado, você vai. Porque se ele quiser te levar para um outro caminho, ele vai fechar essa porta aqui e ele vai abrir aquela ali. Perfeito, perfeito. O importante é você escutar a voz de Deus e você estar disposto a aceitar o que Deus está pedindo para você. Isso é muito importante, porque às vezes a gente escuta, mas a gente faz que nem criança teimosa e não escuta de verdade e coloca aquilo em prática. Nós precisamos escutar e colocar em prática. Exatamente. PJ, muito obrigado por ter estado aqui com a gente nesse podcast. Foi muito legal, muito inspiradora a sua história. Conversar com você, aprender um pouquinho mais, foi muito legal. Quero te agradecer mesmo por ter vindo. Eu agradeço muito o convite. Fico feliz como as coisas aconteceram e senti que, de alguma forma, pode chegar ao coração de alguém que queira entrar na educação, que queira falar, usar esse campo missionário para falar de Jesus. Muito Legal. obrigado mesmo. Eu que agradeço. Esse foi então o nosso BeiraCast. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada e nós nos vemos então na próxima sexta-feira às 18 horas. É isso aí, valeu? Valeu. Um abraço. Abraço.